A paz do Senhor, meus queridos, é com muito prazer que nós, mais uma vez, entramos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. E hoje nós temos um novo trimestre, é o segundo trimestre de 2018, datado em ano de 2018. E vamos falar sobre valores cristãos. É o nosso título das nossas lições deste trimestre, sobre valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então nós temos hoje questões abrangentes, bem polêmicas, mas biblicamente bem respondidas, através da Bíblia, que é o nosso manual cristão de conduta para nos conduzirmos neste mundo de trevas, pois a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria para não sermos pegos pelo inimigo com as astutas ciladas que ele tem derrubado e destruído muitas pessoas, não somente psicologicamente, mas fisicamente. Nós temos que ter muito cuidado como povo de Deus. E aí essa lição de hoje, desse trimestre, vai falar sobre os valores cristãos atuais, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então, nós temos questões morais que venham tentar negligir a nossa moral ou nosso caráter cristão, e precisamos estar bem preparados para responder essas questões e viver também segundo o nosso manual de fé, que é a palavra de Deus. Nós temos um manual, meus queridos, e o manual de fé é a palavra de Deus. E nós temos aqui uma lição muito interessante e também polêmica, mas bem explicativa. E nós vamos hoje falar sobre ética cristã e ideologia de gênero. Aí nós vamos ter muito tempo para meditarmos nisso aqui, e que Deus possa te abençoar, como faço nas outras aulas. Dê o seu joinha, compartilhe. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o coração de alguém, que você vai enviar essa mensagem, vai enviar esta palavra. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê vitória. Compartilhe. Esse é um canal de bênção para a tua vida. Fazia uns tempos já que eu não havia já aqui lido a palavra e também gravado, mas o Senhor nos deu graça e hoje estamos aqui. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua casa, e dar vitória todos os dias da sua vida. Pois é, queridos, ética cristã, ideologia de gênero. O texto áureo da nossa lição diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Frisa aqui este texto áureo. E criou Deus macho e fêmea. Note que não tem dois termos, não tem um meio termo, e sim um termo só, macho ou fêmea, ou é macho ou é fêmea. O Senhor, ele é muito profundo nas suas palavras, e também não deixa brechas para o inimigo usar a sua palavra, não deixa brechas. Tanto que até hoje passa céus e terra, mas a palavra de Deus continua a mesma, continua para sempre. Nada pode tentar distorcer a palavra, porque a palavra ela é inerrante. Não há possibilidades de distorções da palavra de Deus, pois ela é inerrante, é infalível, ela não muda. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, é a palavra de Deus. Então, queridos, verdade prática para nós entrarmos na lição. A doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos séculos é o padrão, não pode ser relativizada. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos 3 pontos na lição de hoje. Primeiro ponto, vamos explicar sobre ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Vamos entrar nesse ponto,
Aí vamos aprofundar mais. Segundo ponto, vamos ver também arrazoar a respeito das consequências da ideologia de gênero. Vamos comentar, discutir sobre as consequências que traz a ideologia de gênero. Essas consequências nós precisamos estar atentos e precisamos aprender quais são essas consequências. O que é que ocorre quando é aplicado um princípio desse como ideologia de gênero na vida de uma pessoa. Terceiro ponto, mostrar o ideal divino quanto aos séculos. Vamos ver o ideal divino, quanto ao sexo, ou seja, o propósito que o Deus Todo-Poderoso fez o sexo, macho e fêmea. Vamos ver esse ideal, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, queridos, tem aqui ideologia de gênero. A definição do termo ideologia. O termo foi desenvolvido pelo francês Destutt de Três, e o conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores e manifestos comunistas. A palavra é composta pelos vocábulos gregos eidos, que indica ideia, e logos como sentido de raciocínio, ou seja, ideologia no seu termo lógico quer dizer ideia e raciocínio, ideia e pensamento, ideia e raciocínio, aleluia. E aqui diz, eidos, que significa, vem do grego, eidos, que indica a ideia, e também logos, que é o sentido de raciocínio. Assim, a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar, de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Ideologia de gênero. Então, quer dizer, ideologia, um conjunto de ideias e de ideias que se propõem, que tem um objetivo. A ideologia é isso. É um conjunto de ideias que tem o objetivo de mudar ou moldar comportamentos, também de pensar e agir, maneiras de pensar, mudar a maneira de alguém pensar, a maneira de alguém agir, seja individual, seja socialmente. É um sentido amplo, ideologia. Então, ideologia é uma palavra muito, no sentido assim, bem afrontante, vamos assim dizer, afronta a princípios religiosos, principalmente, princípios religiosos, princípios familiar, pois a ideologia vai de encontro, vai bater com esses princípios. E aí vamos ver mais um pouco na frente sobre isso. Ponto 2, ideologia de gênero. Diz assim, a palavra gênero tem origem no grego genus e significa raça. Então, ideologia de raça, de gênero, ideologia de gênero, significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino. Como ocorre na gramática nesse sentido, a expressão é inofensiva, porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado, distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que o gênero masculino e feminino são construções históricas culturais impostas pela sociedade. Então aqui está o que é ideologia de gênero. O que é que a ideologia de gênero luta para conseguir? Então, meus queridos, é muito sério o que nós vamos falar aqui nesta oportunidade. Tenho certeza, talvez você nunca ouviu falar isso na sua vida,
mas pode já ter ouvido. E nós precisamos lutar. Como igreja de Cristo, nós temos que resplandecer a glória de Deus nesta terra. Mas como igreja também, não podemos ficar calados. Nós temos que profetizar. Precisamos sermos profetas. Profeta denuncia o pecado. Profetas não ficam calados. Profetas não engolem sapos. Profeta denuncia o pecado, denuncia o erro, doa a quem doer. Ou que seja imposto pela sociedade, ou que seja imposto pelas autoridades, seja imposto por quem for, o profeta tem que denunciar o pecado. É pecado, é pecado. Não é pecado, não é pecado. Ideologia de gênero é um conceito maligno que foi formado, aleluias, por Satanás e colocou nas mentes das pessoas, colocando que o homem não é homem e a mulher não é mulher. Nasceu, a pessoa já nasce neutro. Este pensamento ideológico, isso eles querem lançar sobre a sociedade. Eles querem porem isso à sociedade. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma, meus queridos amados irmãos, porque é uma afronta o Deus da Bíblia, é uma afronta o Rei dos Reis, é uma afronta o Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus é Deus, Deus não deixa escarnecer. Por mais que as pessoas acham que estão levando vantagem, acham que estão ganhando, estão vencendo, mas não. Deus tem o momento certo de agir, a hora certa de agir, ele vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ideologia de gênero é isso, meus queridos. Olha só o que diz. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Ou seja, a criança nasce sem sexo. Ou seja, se for menino, se nascer com o órgão genital masculino, não é homem e nem menina. Elas vão descobrir ainda o que vão ser. Aleluias. Então, meus queridos, é algo terrível a sociedade. Mas a Bíblia, ela vai de encontro a isso, ela confronta isso. Ela refuta isso, esse pensamento maligno, esse pensamento satânico. Porque quando se nasce homem, é homem. Quando se nasce mulher, é mulher. Deus o criou, macho e fêmea. Não tem meio termo. Não tem uma escolha a se fazer. Como muitos lesbianos, como muitos homossexuais aderem a esse conceito, aderem a essa ideologia e querem colocar para nós engolirmos esta ideologia. Mas nós, como igreja, não podemos engolir esta ideologia satânica, esta ideologia maligna, porque Deus criou homem e mulher. Deus criou Adão e Deus criou a Eva. Deus não criou dois homens, Adão e Ivo, e nem Eva e outra mulher. Não, Deus criou Adão e Eva, porque depende de sexos opostos para procriação. Deus criou o homem e criou a mulher para unirem em uma só carne. Só que a ideologia de gênero confronta esse conceito de Deus. Eles vão de encontro a este conceito formado e biblicamente bem apresentado pela palavra do Senhor. Tentam desmoralizar com a palavra. Há muitos que criaram uma Bíblia justamente para influenciar, para dar base a esses conceitos ideológicos, até que eles tiraram versículos da Bíblia que condena esta ideologia, que condena, ou seja, o homem dizer que é mulher e a mulher dizer que é homem. Eles tiraram esses versículos que condena, onde Deus abomina esse tipo de sodomia. Para quem não sabe, isso é sodomia, é sodomismo.
Aleluias. Então nós temos que ter muito cuidado e também sermos profetas. Falar a verdade, anunciar o evangelho. As pessoas precisam conhecer a verdade. Doa quem doer, por mais que as pessoas não vão gostar do que nós vamos falar. Mas precisamos apresentar a Bíblia, falar o que a Bíblia ensina. A Bíblia condena lesbianismo, condena homossexualismo. Homossexual não herdará o reino de Deus. Então como é que o homossexual vai herdar o reino de Deus se Deus está condenando esse tipo de prática ilícita? Aleluia. Mas Deus, meus queridos, é fiel. Então nós temos que ter muito cuidado e andar conforme a Bíblia nos ensina. Aleluia. Então aqui diz, esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, ou seja, esse conceito de ideologia de gênero ignora a natureza, ou seja, natureza homem é a natureza mulher, é senso feminino e masculino, então eles ignoram isso. Alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, sem sexo, sem ainda uma aptidão sexual. Os ideólogos afirmam que o gênero masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Ou seja, eles querem que a sociedade venha readaptar. Ou seja, querem que a sociedade venha ensinar aquele que nasceu menino, homem, a ser menina. E aquela que nasceu menina a ser homem, a ter prazer por mulher. Aleluias. Então, meus queridos, é algo terrível, é um conceito terrível que vai de encontro aos conceitos bíblicos, os princípios da palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, o que a palavra do Senhor nos ensina, o que a palavra de Deus condena. A Bíblia condena, amados. A Bíblia condena essas práticas ilícitas. Então, Deus criou o homem para a mulher e Deus criou a mulher para o homem. E hoje o conceito do mundo, os conceitos do mundo são malignos. Então, eles querem inverter os valores cristãos. Eles querem inverter os valores do homem e da mulher. Ou seja, o homem deve ter liberdade de escolher outro homem. E a mulher deve ter liberdade de escolher outra mulher. Então, isso aí é promiscuidade. É uma afronta ao Senhor. Aleluias. Isso aí, meus queridos, é uma afronta à palavra, uma afronta ao nosso Deus. Então nós precisamos servir o Senhor e também precisamos seguir a palavra de Deus. Doa quem doer. A palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluias. Terceiro ponto, queridos, aqui fala sobre machismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Aqui fala, desse modo a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e machista Simone Beauvoir, autora da obra O Segundo Sexo, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, do contexto social machista que deu origem à luta de classes, surgiu a ideologia culturalista, como sendo luta de gênero, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e femininos da sociedade atual. Então, o objetivo, amados, da ideologia de gênero é desconstruir o papel da masculinidade dos homens e da feminidade das mulheres. Então, o papel deles é esse, ou a ideologia que eles querem implantar é essa, ou seja, Satanás não se conforma o homem ser homem e a mulher ser mulher. Sabe por quê? Porque ele atingindo esta moral, ele atingindo esta ética, todas as pessoas já estão perdidas, já não tem chance de salvação.
A pessoa sendo homem de verdade já e mulher de verdade, se não aceitar Jesus, já não tem salvação. É mais um pretexto, é mais uma arma de Satanás para prender as pessoas no mundo, para prender no pecado, para prender no mundanismo, para afastar da presença eterna de Deus. Mas não seja bobo, querido, não seja bobo, meu amado ouvinte que está ouvindo esta mensagem, esta palavra. Deus te criou da forma que você é, você foi criado imagem e semelhança de Deus. Deus te criou homem, você é masculino, por mais que você sinta atração muitas das vezes por homem. Aleluias, isto é um conceito maligno, satânico. Isso aí precisa de libertação. Se você procurar uma igreja evangélica, busque o Senhor, Deus vai tirar esse pensamento satânico, esse pensamento maligno. Essa pomba vai ter que sumir da sua vida, em nome de Jesus. Basta apenas você procurar ajuda, aqueles que podem te ajudar. Aleluias, e não se aprofundar no pecado, se afundar de vez no pecado, aleluias, buscar o prazer, aonde não pode ter prazer, aonde Deus condena este prazer. Homem sentindo prazer com mulher, a Bíblia condena, meus queridos. O homem não pode se vestir com vestes de mulher, e nem a mulher com vestes de homem. Deus condena estas atitudes. Imagine um homem se portar como mulher e uma mulher se portar como homem. Só as vestes o Senhor já condena, o Senhor já pega firme nesta condenação, já pega firme nisso. Então, seja um ser inteligente, você é racional, Deus te criou um ser inteligente, pense, raciocine, busque a Deus, busque a orientação dos homens de Deus, aqueles que têm a Bíblia como regra de fé, eles irão te ajudar, irão te orientar. Já vi muitas pessoas que eram homossexuais aceitarem Jesus e se tornarem pais de família, se tornarem até pastores, aleluia, até mulheres lésbicas que viviam lesbianismo, hoje servem o Senhor. Isso é coisa que Deus faz, é libertação desses conceitos malignos, e o Senhor pode fazer isso. Vamos lutar contra esta ideologia maligna. O interessante é que eles querem implantar isso na escola, eles querem ensinar isso nas escolas, querem moldar, querem instruir professores a ensinar esse tipo de coisa nas escolas. Isso é terrível que isso tenha acontecido, que o MEC tem aderido às ideias ideológicas malignas desse tipo. Meus queridos, nós temos que orar. A palavra de Deus nos ensina a orar pelos nossos legisladores, orar pelos aqueles que têm a caneta na mão, que têm o poder para resolver esse tipo de questões. Aleluias, para vetar esse tipo de questões. Já pensou isso nas escolas dos nossos filhos? Como não seria? O nosso filho vai ser ensinado que não é homem nem mulher, vai escolher isso quando crescer, quando atingir uma maioridade. Isso é uma coisa terrível. A sociedade, eles querem mandar nos nossos filhos, mas não querem assumir os nossos filhos, não querem pagar uma pensão para os nossos filhos. Quer dizer que nós, como os pais, criando os nossos filhos, responsáveis pelos nossos filhos, damos tudo de bom e do melhor para os nossos filhos. Agora a sociedade, agora eles que estão lá no poder querem destruir o caráter que nós pais queremos para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. É uma coisa terrível, é uma coisa satânica. Vamos orar ao nosso Deus, amados, para que o Senhor venha mandar fogo do céu para queimar as obras de Satanás nesta terra, para desfazer as obras do diabo nesta terra, esses conceitos satânicos, para Deus fulminar com aqueles que têm aderido a essa ideologia e têm dado até a sua própria vida por esse tipo de conceito. Vamos interceder, vamos dar a nossa cara a tapa, meus queridos. A Bíblia nos ensina que Jesus levava um tapa na cara e virava outra face. Muitas das vezes nós não queremos nem levar o primeiro tapa, e aí já queremos partir para outro tipo de arma. Não, nós temos que agir como gente, cristãos, como homens e mulheres de Deus. Nós estamos vendo aí a sociedade tentando destruir, aleluias,
os conceitos da palavra de Deus, mas nós estamos aqui como tochas vivas nas mãos do Senhor para profetizar e para denunciar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, consequência e das ideologias de gênero. Nós vemos aqui algumas consequências sobre a ideologia. Troca de papéis entre homens e mulheres é uma das consequências. Segunda, confusão de identidade para o ser humano é outra consequência. Terceira, desvalorização do casamento e da família. Imagine só como não está sendo difícil viver neste mundo. Está sendo muito difícil, mas Deus nos deixou aqui para proclamar sua palavra, o seu evangelho. Olha só as consequências da ideologia de gênero, que coisa terrível. Primeira consequência, olha, troca de papéis entre homem e mulher. Que coisa terrível. É terrível isso aqui, terrível. Troca de papéis entre homem e mulher. Ou seja, mulher é homem e homem é mulher. Trocam os papéis, invertem os papéis, coisa satânica, coisa destruidora, coisa maligna. Essa é uma das consequências da ideologia de gênero. E Satanás tem usado muito esse conceito para destruir famílias, destruir vidas. Mas vamos orar. Se você tem alguém na sua família que é dessa forma, homossexual ou até lésbica, ore por elas. Ore, interceda para que Deus venha clareamente entender, para que Deus venha libertar essas vidas desse conceito maligno, que esses demônios que aprisionam, que trazem atração por sexo do mesmo sexo. Meus queridos, venham ser queimados em nome de Jesus. Ore, faça propósito com o Senhor. Tenho certeza que Deus vai agir, Deus vai trabalhar na sua vida, na vida da sua família. Deus vai fazer coisas grandes, pode ter certeza. Confia, espera no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Então, troca de papéis entre homens e mulheres. Segundo, confusão de identidade para o ser humano. Olha só, confusão de identidade para o ser humano. O homem fica confuso, não sabe se é homem, se é mulher. Uma hora quer ser homem, outra hora quer ser mulher. Então, confusão de pensamentos, distúrbios na mente. Isso aí vem causado pela ideologia, pelo esse conceito maligno, pelos demônios que usam esse conceito para destruir as pessoas, destruir as famílias, as pessoas. Meus queridos, é uma coisa terrível. Então aqui, olha só, confusão de identidade, ou seja, a mulher, que é mulher, nasceu mulher, com órgão genital, com vagina, nasceu mulher, mas por causa dessa ideologia, pensamentos malignos, acha que é homem, quer ser homem. Muitas só querem ter relações com outras mulheres, então isso é chamado de ato lesbiano. Então, meus queridos, é algo causado pelo inimigo, pelo diabo. Então precisamos lutar contra isso, orar por essas vidas para que venham ser libertas em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira consequência, meus queridos, da ideologia de gênero, aleluia, desvalorização do casamento e da família. Olha só, nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Senhor, pelo Criador, passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. Esses outros males são resultados da depravação humana, sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Então, esses sinais são sinais da volta de Cristo. Então, Cristo está voltando. Por que é que o mundo está dessa forma? Por que é que as pessoas estão aderindo a este conceito? Se você observar, alguns anos atrás, vamos botar aí uns 40 anos atrás, você andava nas ruas, você não via homem beijando na boca de homem. Você não via mulher beijando na boca de mulher. E hoje, como é que não está? Em qualquer esquina você pode encontrar essa situação. Isso aí é os sinais da volta de Cristo, o aumento das pestes, o aumento do pecado, aleluias, nesta terra. Então a volta de Cristo está perto. Você que é igreja, você que é servo do Senhor,
espera no Senhor. Aleluia, renove a sua fé a cada dia, porque a volta de Cristo está perto. Precisamos estar preparados, não seja como aquelas virgens imprudentes que estavam ali com azeite, mas não havia buscando o azeite necessário, não havia buscando a reserva necessária para continuar na espera do Senhor, na espera do Cordeiro, na espera do noivo, até o dia que o noivo veio e levou somente quem estava preparado. Por isso, esteja e mantenha-se preparado, porque Jesus, o Filho de Deus, está voltando para levar a sua igreja, para levar aos céus. E nós, como igrejas do Senhor, precisamos estar preparados, queridos irmãos, para a volta do Filho de Deus. Olha só aqui, a desvalorização do casamento. A ideologia de gênero gera a desvalorização do casamento. Se você observar, hoje, poucas pessoas estão querendo se casarem. As pessoas preferem mais viver amasiado, mais juntos, do que casamento, porque acham ou pensam, não, eu me caso, eu vou me casar, não vou me casar porque fica mais difícil, mais complicado de se separar. Não entre num casamento dessa forma, um pensamento desse tipo. O casamento é para a vida inteira, até a morte o separe. Se você se casou, aguente até o fim. Toma a sua cruz, vai até o fim. Mantenha-se íntegro, fiel à sua esposa. A Bíblia só dá base, ou melhor, para se separar, para o desquite, num caso de adultério. E se um que adultera não esperar o seu tempo